Eu trabalho, trabalho e continuo no mesmo lugar. Essa frase provavelmente ecoa, faz eco, com força na mente de muita gente. Provavelmente de milhares de pessoas. E não é só um desabafo. É meio que um grito silencioso de quem sente que está preso em um ciclo sem saída. Um ciclo onde cada dia é a repetição do anterior. Onde o esforço não gera progresso. Pelo menos não o progresso que gostaria. E o tempo passa, a vida parece não sair do lugar. Se isso soa familiar, então vou pedir para você ficar comigo pelos próximos minutos. Talvez esse vídeo não mude a sua vida hoje, mas talvez possa mudar a forma como você enxerga sua trajetória. Quem sabe? Talvez ele traga a clareza que você precisava para sair da estagnação. Quem sabe? E quem sabe entender que é possível faturar 8 mil já no primeiro mês com delivery de pizza frita sem sair de casa te inspire. E não, eu não tô aqui para te vender uma promessa milagrosa. Eu tô aqui mais para te dar umas dicas e propor uma reflexão. Quem sabe uma mudança de rota, uma nova direção, uma direção com uma saída real e gerar uma renda com algo simples e prático, como pizza frita feita em casa. Vamos ser sinceros. Você provavelmente acorda cedo, talvez até antes do sol nascer. Talvez tenha que enfrentar transporte lotado, ou talvez tenha aí seu carro, sua moto, mas tem que enfrentar trânsito pesado. Chega no trabalho, e aí a pressão já começa. Metas, tarefas, prazos, tudo isso para realizar o sonho de outra pessoa. E o que você recebe em troca? Um salário, claro, mas que talvez mal cubra o básico. Enfim, um fim de dia, onde o cansaço físico se mistura com talvez um vazio emocional. E aí você deita, dorme e no dia seguinte começa tudo de novo. Essa rotina que parece ser só cansativa, na verdade pode ser corrosiva. Porque normalmente ela desgasta sua energia, sua autoestima e aos poucos, talvez sua esperança. Acontece. Você sente que está vivendo no automático. Na verdade, eu vou te colocar na forma de pergunta. Você sente que está vivendo no automático? Trabalha, paga a conta, e quando pensa em realizar um sonho, uma viagem, um projeto, ou sei lá, uma simples melhoria em casa, aí você já não tem mais energia ou dinheiro. Às vezes até tem um pouco guardado, mas não o suficiente para dar o próximo passo com confiança, para fazer alguma coisa com tranquilidade. Talvez tenha sido difícil guardar esse dinheiro, aí dá aquela trava de usar, né? Pra qualquer coisa. E às vezes a gente escuta alguma coisa do tipo, seja grato, que a gente é em situação pior. E sei lá, talvez não tenha nada de mais dizerem isso, mas talvez também não seja muito agradável escutar isso. E sim, a gratidão é essencial. Tem até estudos sobre a energia das palavras e o efeito positivo da gratidão na saúde. E dizem que o exercício da gratidão, o exercício de ser grato pelo que se tem, abençoa e abre portas para se ter mais. Eu entendo que a gratidão é importante, mas ela não pode ser usada como desculpa para a estagnação. Gratidão não é conformismo. Você pode ser grato pelo que tem e ainda assim desejar e merecer mais. Aos poucos, muita gente começa a acreditar que não tem saída, que essa rotina exaustiva é o preço da segurança, que o emprego fixo é a única âncora possível, né? Que a carteira assinada é um porto seguro. E olha, trabalhar muito e continuar no mesmo lugar não é sinal de fracasso pessoal, não, na minha opinião. Talvez sinal de que você esteja jogando o jogo certo, mas com as regras erradas, alguma coisa assim. O mundo vem mudando muito, né? Muito rápido. E às vezes se está ocupado demais sobrevivendo para prestar atenção. E provavelmente essa exaustão que você sente não é só física. É o seu corpo e a sua mente aí tentando te alertar. Assim como o corpo te alerta pelo sinal da sede, que é a hora de se hidratar. Tomar um pouco d'água. Que na verdade já passou da hora de tomar água. O corpo precisava de hidratação, você não estava bebendo água o suficiente, então ele manda um dos primeiros sinais de alerta, que é a sede. E se você não se hidrata, se você não atende a esse primeiro sinal de alerta, aí você pode ter vários outros sinais. E terá, como por exemplo, dor de cabeça, intestino preso, tontura, desmaio. E vão vindo aí outros sinais, que vão só piorando. E pode ficar perigoso. É o seu basta inteiro para falta de água no organismo. Falta de hidratação suficiente, adequada. E aí a gente volta para a questão da exaustão, que também pode ser falta de água. Falta de água também contribui para a exaustão. Mas nesse caso a gente está falando agora da rotina, né, que deixa o corpo e a mente assim. Esse cansaço, essa exaustão, é aqui um sinal de alerta também. Igual a sede. É o seu basta interno para essa situação. Basta de se sentir preso nessa coisa de trabalho e continuo no mesmo lugar. O basta de viver no automático. O basta de aceitar que a vida tem que ser só isso. E é só quando se percebe isso que a mudança
pode começar. Talvez não com um grande salto, mas pelo menos com um passo consciente, uma nova direção. E sobre esse rumo, essa mudança, essa direção, a primeira coisa que eu queria te dizer é que você não precisa largar tudo de uma vez. Se você tem um trabalho formal, registrado, por exemplo, não precisa. Inclusive, não estou te incentivando a pedir demissão amanhã, de maneira alguma. Na verdade, isso é um tipo de decisão muito, muito pessoal, muito sua, no caso. E é muito importante a gente entender que decisões diferentes levam a caminhos diferentes. Se a decisão é de permanecer num determinado estado, o resultado provável é a continuação daquele estado, das mesmas sensações, resultados. Se a decisão é seguir por outro caminho, o resultado ele vai estar ligado à essência daquele outro caminho. Se eu estou carregando uma mochila pesada, imagina, aí eu estou seguindo uma estrada e de repente tem uma bifurcação. Na verdade, uma outra estrada, uma outra saída, uma outra rota. Se a gente só continuar reto, essa mochila pesada, a gente pode ver a estrada ali um pouquinho na frente, pode ser que ela esteja igual, e de repente a gente pode ver que ela está piorando lá na frente. A gente sente ou está vendo que está piorando. Ela tem mais terra, tem mais pedra, pedregulho, tem alguns espinhos, de repente surgindo ali na frente, tem mato, buraco, muito morro. Enfim, a gente sabe que se seguir, continuar ali, né, por aquele caminho, a gente corre o risco de tropeçar, o risco aumenta, porque tá ficando tem mais buraco, tem mais pedra, tem mais morro, então o risco é maior de tropeçar. É maior de ficar sujo, de ficar mais sujo, né? De cansar mais, talvez, carregando essa mochila, cansar mais. E se, no outro caminho que a gente avistou ali, que a gente viu, a gente consegue ver que ele tá gramado, que ele tem flores, que é mais plano, não tem tanto morro, é mais plano, né? Parece que lá na frente tem um riacho. Então, a gente sabe que se seguir, a gente deduz que se seguir por esse outro caminho, a gente provavelmente vai ter mais conforto na caminhada. Provavelmente a gente vai poder colher e sentir o cheiro das flores. Talvez a gente possa se refrescar na água. Então, provavelmente vai ser mais tranquilo carregar essa mochila pesada por essa estrada. E essa estrada, ela sendo mais tranquila, te fornecendo de repente coisas que você precisa para continuar, pode ser que num dado momento aí da caminhada, você não sinta mais a necessidade de levar a mochila, por exemplo. Ou talvez você não precise de algumas coisas que tem nela. Talvez você possa optar por aliviar as coisas que tem na mochila, diminuir o peso e seguir ainda mais tranquilo, com a mochila, mas mais tranquilo. Se a estrada te fornece alguma coisa extra. Então, cada caminho traz sensações, resultados e possibilidades diferentes. Então, sobre mudança de direção, uma coisa que eu acho importante entender é que é possível e também muito importante. Nessa mudança de direção é muito importante ter uma segunda fonte de renda. Caso você já tenha uma, é importante ter uma segunda. Se não tem, então o caso é começar uma renda, né? Mas se tem, a chave não é você ficar mais cansado, porque apesar de tudo que a gente escolha fazer, requisitar uma atenção e uma energia da gente, a chave é você começar a construir um novo caminho. Quem sabe um caminho de liberdade, por assim dizer. Eu sei que é delicado porque a gente vive numa sociedade que ensina a gente a depender de uma única fonte de renda. Não tem estímulos para mais do que isso, de um único salário. Talvez ela até não ensine explicitamente ou exatamente isso, de um único caminho, uma única renda, mas também não ensina a diversificar. A gente não aprende isso na escola, com familiares isso não é comum. Então, é delicado. A gente não vê isso na TV, de uma maneira geral. Então, é um ponto delicado. Mas quando a gente depende de uma única coisa, de certa forma a gente está vulnerável. Tá? Você fica à mercê do mercado financeiro, do mercado político, do chefe, da crise. Então, uma segunda renda pode te dar mais segurança, te dar um plano B. Na verdade, eu não gosto muito desse termo plano B. Porque muitas vezes quando a pessoa tem um plano, um bom plano, mas ela deixa de reserva um plano B, isso aí normalmente enfraquece o foco e o empenho no bom plano. Justamente porque ela sabe que se surgir qualquer desafio no caminho desse bom plano, né, ela tem um segundo. Então, por qualquer coisa, ela pode desanimar do primeiro ou do bom plano. Talvez ainda na ingenuidade de não perceber que todo plano tem desafios. Todo caminho tem desafios. Então é importante ter cautela com a visão de segundo plano ou plano B, né? Para não correr o risco de não fazer o que precisa ser feito para o bom plano gerar bons frutos. Igual casamento, talvez. Se a pessoa tiver um plano B de se separar, encontrar outra pessoa ou qualquer coisa assim, se tiver desafios no caminho, e ela tiver esse plano B, provavelmente ela nunca vai dedicar energia o suficiente para superar desafios nesse plano A do casamento, nesse caso.
Não era um plano e um bom plano? E todo plano, seja qual for, tem desafios em alguns momentos. E é muito mais fácil desanimar de um bom plano quando a gente fica olhando para o plano B. Por isso eu tenho cautela com esse nome, com essa nomenclatura, plano B. Então, se você tiver essa cautela, você pode até enxergar uma outra fonte de renda como plano B, que pode inclusive se tornar o seu plano A. Mas eu vou preferir ajustar a nomenclatura para semente. Então eu prefiro e vou sugerir, na verdade, eu vou seguir por esse caminho e vou sugerir que a visão do que a gente vai falar agora seja a de um bom plano e que as ferramentas, as diretrizes, as ações desse bom plano seja a de adquirir mais sementes e cultivar essas sementes, porque haverá colheita. Então, qual é o bom plano? Seguir por um caminho e nesse caminho adquirir sempre mais sementes e cultivar dessas sementes. Esse é um bom plano. E se fosse comparar com o casamento, então seria um plano só, o bom plano, e as diretrizes desse plano seriam adquirir e cultivar mais e mais sementes. E quais seriam os exemplos dessas sementes aqui? Talvez seriam as sementes do diálogo, seria o casal cultivar a semente de ler bons livros, de estarem entre pessoas melhores do que eles, para aprender, para se inspirar, se fortalecer. A semente do compartilhar, muitas vezes do renunciar, se doar. A semente de estarem mais conectados ao alto, ao divino, a Jesus. Ou se você não tem essa coisa de religiosidade, talvez se conectar com as coisas boas ou com as boas energias do universo, enfim. Ou o que melhor represente isso para você. Ou seja, tudo que promove ou tudo que pode, né, promover o sucesso desse empreendimento, casamento. Tudo que caminhar nesse sentido pode ser considerado uma boa semente. Mas aí voltando para renda, essa semente pode ser simples e, acima de tudo, sua própria semente, né? E melhor ainda, se for com algo possível de fazer em casa, com baixo custo e margem alta, como é o caso da pizza frita, pode ser uma boa semente. Não é um segundo emprego, não é mais um chefe para te dar ordens, né? Pode ser o seu negócio próprio, o seu projeto, a sua semente. Talvez a primeira de várias. Se atualmente você não está trabalhando, fica ainda mais fácil começar. Basicamente é só estudar, entender e aplicar. E essa aplicação basicamente é um cultivo da semente. E então, colher os frutos. Mas se você está trabalhando atualmente, mas quer uma outra renda, ou se você está trabalhando, mas não quer continuar onde está, em qualquer um dos dois casos, você pode começar no seu tempo livre. Né? Mas precisa começar de alguma forma se quer alguma mudança. Então você pode começar no seu tempo livre, de repente à noite, depois é que o dia de trabalho acabou, os filhos foram dormir, não sei. Ou final de semana, naquelas horas que você de repente passaria assistindo televisão ou navegando nas redes sociais. Ali. É uma opção, é um jeito leve, um jeito até de testar o terreno, por assim dizer, sem se jogar de cabeça. São opções. Aqui, esse meu projeto funciona só 4 dias por semana e cada dia só 4 horas. É uma das ideias. A ideia, na verdade, é essa, né? Mas pode ser uma das ideias. Continuar no seu trabalho atual, mantendo a segurança, né, que você sente que ele te dá. Mas usar as horas livres com inteligência. Transformar tempo em dinheiro, tempo em propósito, tempo em projeto de vida. Então é sobre algo que te dê retorno, que te traga sentido. Que de repente te inspire a acordar com um objetivo. Às vezes a gente acorda sem motivação, porque não tem um objetivo, não tem um algo a mais, né? E sabe o que é mais interessante? Você não precisa ser especialista em negócios. Você não precisa nem ter tido a experiência de ter um negócio próprio antes. Não precisa ter essa experiência. Não precisa ser chefe de cozinha, não precisa nem saber cozinhar. Sabia disso? Não precisa ter 50 mil guardados, 100 mil para investir, né? Como se fosse montar uma pizzaria tradicional. Não precisa. E a maioria das pessoas trava porque acham que precisa de tudo isso. O que realmente você precisa? O que vai precisar nesse momento? Primeiro, você precisa estar disposto a aprender. Você precisa estar disposto a aplicar aquilo que aprendeu. O que significa? Estar disposto a começar. Basicamente isso simples assim. E não é um salto no escuro, né? É uma virada de rota. É como você está navegando em um barco, em uma direção ali no barco, aí de repente tem uma tempestade, aí você pega o leme e muda o curso, até encontrado com as calmas. É um processo. Aí eu tô aqui para te mostrar esse processo. Daí talvez você fica pensando, pizza frita, de onde surgiu isso? E eu entendo, parece inusitado, não parece aleatório. Deixa eu te contar uma coisa. A pizza frita, ela pode ser justamente o ponto de virada que você precisava. Ela não é só um produto alimentício, é uma coisa aleatória. Ela é uma semente, é uma oportunidade real de você empreender de forma simples, de forma prática, com baixo custo, alta margem de lucro
Eu vou te mostrar o porquê disso. Primeiro que ela tem um visual marcante. Ela chama atenção. Não sei se você já viu uma antes e no formato que a gente trabalha, mas ela chama atenção. Não é o tipo de lanche que se vê em qualquer esquina. O fato de ser frita já gera curiosidade. Alguns receios, mas mais curiosidade. E é interessante, ela é até um produto, a palavra que eu vi uma vez, instagramável. É um produto instagramável. De Instagram, né? Porque as pessoas, por ser um produto diferente, acontece muito de elas postarem a foto, um vídeo da pizza no Insta. Elas postam, eles marcam a gente, marcam outra pessoa, né? Elas vão querer tirar foto, vão querer postar. Ela é instagramável. Sabia disso, pizza fritense? É, de certa forma, uma publicidade gratuita para você, né? Um outro ponto interessante é que ela tem baixo custo de produção. É um custo acessível para produzir ela. Os ingredientes são comuns, são simples, né? Farinha, fermento, água, molho, queijo, essas coisas, tudo coisa que a gente encontra fácil em qualquer mercado comum, né? E o mais importante é entender que com o investimento modesto por unidade, você consegue precificar bem e manter uma boa margem de lucro. Isso, claro, que vai variar um pouco conforme a região, né? Mas o potencial de retorno continua sendo muito acima da média de muitos negócios caseiros e muitos lanches que o pessoal faz aí via delivery ou com loja física, né? Tem uma margem bem interessante. É justamente porque ela tem esse custo baixo, né? E a margem é excelente para essa categoria. Então você consegue praticar um preço bacana, acessível para a categoria, e ainda assim ganhar muito bem em cada unidade. Ele não precisa vender centenas por dia para sentir o impacto financeiro positivo. O valor da categoria é um valor que já te traz uma margem com impacto financeiro positivo. Então é um produto diferente do comum, e esse é outro ponto, né? As pessoas vendem bolo no pote, brigadeiro, pão de alho, açaí, sanduíche. Você vai estar comercializando alguma coisa diferente. Algo que chama a atenção, que gera uma experiência diferente, né? E acaba gerando também um valor percebido maior, que é justamente a percepção, a avaliação do cliente com relação aos benefícios de um produto ou serviço, né? Essa é a percepção do valor aumentada, né? Então, a gente tem esse diferencial no próprio produto. Uma outra coisa interessante é que só precisa de uma estrutura simples para começar. Você faz em casa, não precisa alugar um ponto, não precisa montar uma cozinha industrial, não precisa. Inclusive, muito do que você já tem aí na sua casa, na sua cozinha, provavelmente vai te atender em uns 80%, 90% do que precisa para começar. Que você já tem, já vai atender uns 70%, 80%, 90%. E se precisar, você testa com amigos, com vizinhos, com colegas, valida rápido, corrige rápido, se for o caso, e lucra rápido. Esse tipo de produto que eu talvez possa chamar assim de ponto de entrada inteligente, né? Você aprende fazendo, você recupera o investimento inicial em pouco tempo, você se empolga com os resultados, você cria fôlego. E com fôlego, você começa a planejar os próximos passos, né? Foi assim com a gente. Foi assim que a gente começou com a pizza frita feita em casa, para atender só no delivery. E na primeira semana, eu já percebi que a projeção para o primeiro mês era de 8 mil. E foi o que aconteceu. Na verdade, a gente passou disso, né? E com testes, adaptações, eu fui entendendo cada vez melhor o processo. Agora, talvez o que esteja te travando nem seja a falta de dinheiro. Talvez seja a dúvida, o medo, uma espécie de paralisia causada aí por uma vida, de repente, inteira, ouvindo que segurança, ela tá em seguir o caminho tradicional, né? Que ter um bom emprego é o máximo que alguém pode desejar. Mas segurança mesmo é depender de um salário que mal cobre o básico? Segurança é não ter tempo para você, para sua família, para sua saúde física, mental? E se fosse possível faturar 8K por mês, 8 mil por mês, desde o primeiro mês, com algo simples, né? Trabalhar em casa, no seu tempo, com mais autonomia, dignidade. Então, às vezes, não é mais conhecimento que falta, é permissão. É permissão para sonhar de novo, para tentar errar e tentar de novo. Isso não vem de fora, vem de dentro, né? Essa decisão. Pelo menos tentar. Tentar pode ser a coisa mais poderosa que você faz por você esse ano. Não precisa ser coisa grandiosa, né? Só precisa ser verdadeira. Às vezes pizza frita pode parecer simples demais, mas talvez seja exatamente isso que deixa ela, de certa forma, poderosa. Porque é possível, porque é real, porque é prática, porque dá para faturar 8 mil já no primeiro mês, trabalhando em casa, mesmo começando sem experiência. Então, de certa forma, ela representa uma escolha. Lembra da estrada? Lembra da semente? Escolhas. Seguir por aqui
ou por aqui? Semear ou não semear? Enfim. Talvez você já tenha visto alguém que começou pequeno e em pouco tempo deu uma virada na vida. Pessoas que saíram de uma realidade difícil e construíram algo grande. E talvez tenha se perguntado, por que ele conseguiu? Por que ela conseguiu? E eu ainda não. Muita gente acha que é sorte, que é talento, que é dom. Eu venho aprendendo algumas coisas ao longo da minha caminhada. Eu tenho uma visão de que o que separa quem consegue de quem desiste não é necessariamente talento, não. A maioria das pessoas de sucesso não tinham talento. Tem mais a ver com clareza, decisão e consistência. Essa palavra é forte. Normalmente quem consegue dar a volta por cima, geralmente tem essas três coisas. Clareza de onde quer chegar, porque sem saber para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Então, preciso clareza. Quando você tem um objetivo claro, do tipo, quero faturar 8.000 por mês com pizza frita. Então você começa a filtrar o que faz sentido e o que não faz. Você começa a dizer não para as coisas que não te aproximam do seu objetivo. E isso muda tudo. Consistência nas pequenas coisas, nos pequenos passos. Não é sobre fazer tudo de uma vez. É sobre fazer um pouco todo dia. É sobre testar, corrigir, melhorar, seguir. Quem é consistente constrói resultado, enquanto os outros ainda estão pensando. Decisão é o terceiro ponto. Decisão de não voltar atrás. É muito importante decidir que vai fazer dar certo. Talvez esse tipo de negócio não seja um tipo de negócio que te atraia. Talvez pizza frita em casa para fazer 8.000 em faturamento não seja aí o teu caminho, né? E tá tudo bem. Mas seja qual seja uma nova estrada para você, seja qual seja a semente que você vai plantar, cultivar, colher, seja qual seja, sempre vai ser importante clareza, consistência e decisão de dar certo. Não importa quanto tempo leve, não importa se vai ser difícil, não importa o que os outros pensem. Você decide e pronto. O que você precisa fazer vai ser feito. A partir do momento que você decidiu, faz o que precisa ser feito. Você precisa aprender uma nova habilidade, então você aprende uma nova habilidade. Você precisa mudar um móvel de lugar, então você muda o móvel de lugar. Então é importante decidir que vai dar certo. Decisão. Essa força é provavelmente mais poderosa do que qualquer técnica. Porque dessa força, decisão, dessa força, nasce esforço, nasce adaptação, nasce aprimoramento, nascem resultados. Se você sente que falta isso hoje, clareza, consistência, decisão, fica tranquilo. Você pode desenvolver, pode aprender, pode fortalecer. E é exatamente o que eu quero propor para você. Desenvolvimento, clareza, aprendizado, fortalecimento, consistência, resultado. Só que aí tem uma armadilha no caminho de quem quer começar algum projeto. Na verdade, vários, mas uma das armadilhas mais comuns de quem está tentando mudar de vida, fazer algo novo, entrar em um projeto, enfim. Uma das maiores armadilhas, provavelmente, é tentar adivinhar o caminho sozinho. Às vezes é um vídeo aqui, escuta uma outra coisa ali, fica tentando juntar as dicas soltas, né? Ouve um conselho aqui, ouve outro conselho ali, e muitas vezes de quem nem sabe trabalhar com aquele projeto que você quer trabalhar. Eu não sei você, mas eu não me sinto seguro em tratar os meus dentes com um dentista banguela. E o que parece economia de tempo, escutando aqui e ali, tentando juntar as peças, o que parece economia de tempo, tentando achar o atalho, pode acabar custando muito, cara. Quando você tenta fazer tudo sozinho. E eu não tô dizendo que você não consiga, tá? Mas quando a gente tenta sozinho, normalmente a gente erra mais do que precisa. Gasta mais do que deveria. Perde o tempo com o que não funciona. E pior, corre risco de desistir antes de ver resultado. Lembra? Uma das coisas extremamente importantes para o sucesso é clareza. E escutar um pouco aqui, um pouco ali, normalmente traz mais confusão do que clareza. Especialmente por não se tratar de uma linha didática, nem de aprendizado, nem de aplicação. E eu não sei se você sabe, mas esse é um dos motivos pelo qual eu criei um método para a gente trabalhar aqui em casa. Né? É um passo a passo com clareza, justamente para encurtar o caminho, deixar tudo mais prático realmente. Para evitar tropeços, né? Para minimizar erro, para gastar lentes, para perder menos tempo e, no caso, para acelerar resultados. Não foi à toa que a gente faturou 8.000 já no primeiro mês. E sem nenhuma complexidade. Para quem vai começar, isso é ótimo, porque te dá confiança que você não está só tentando, você está construindo. A pizza frita é simples. Faturar por 8.000 em casa com ela não é complexo, não é complicado. Mas existe uma enorme diferença entre quem começa de qualquer jeito e quem começa sabendo o que precisa fazer. Assim como existe uma diferença gigante entre tentar alguma coisa e fazer dar certo. Tentar é quando a pessoa começa, mas sem uma estrutura, sem clareza, sem
um plano de verdade, né? É aquela história de se não dá certo, pelo menos eu tentei. Mas quem começa assim, já começa se preparando para fracassar, uai. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pedindo mudança. Talvez ainda exista dúvida, né? Talvez ainda exista medo. Mas junto com eles, existe também um desejo real de virar a chave. Senão você não estaria aqui até agora. Um desejo de sair da rotina exaustiva, de ter algo que é seu, que depende de você, que cresce com você. E eu ensino a faturar 8K já no primeiro mês com delivery de pizza frita sem sair de casa. E eu não sei se isso é para você. E se não for, tá tudo certo. Mas se tudo isso fez sentido para você, se seu coração acelerou em algum momento, se você enxergou uma fresta que seja de possibilidade, então o meu convite é para que você me acompanhe nas redes sociais. E outra coisa, para que você fique à vontade para mandar perguntas, para mandar suas dúvidas. E eu vou fazer o que eu puder para te orientar, para te esclarecer e te ajudar da melhor maneira. E se existem palavras que transformam vidas, uma delas é começar. E talvez hoje seja o dia de você fazer isso por você. Começar. É que você já teve uma ideia geral da coisa como um todo. Já pôde refletir um pouco. Já pôde pensar um pouco sobre isso. E tudo é bacana porque tudo começa através do pensamento. Tudo que existe hoje, um dia, foi pensado primeiro. A existência de qualquer coisa, um carro, primeiro foi pensado. Um computador, uma obra de arte, né? A própria internet, o preparo de um alimento, uma pizza frita, por exemplo. Né? Tudo que existe primeiro surge na mente. Primeiro foi pensado. Primeiro veio através de uma ideia, depois veio a aplicação dessa ideia, até se concretizar em algo real. E tem uma frase de um filósofo de negócios que eu gosto muito, que diz o seguinte, ele diz assim, para que as coisas mudem, você tem que mudar. Para que as coisas melhorem, você tem que melhorar. Deixa aí suas dúvidas, muito sucesso e até o próximo vídeo. Deus abençoe.